Rádio Geração 2000, Teresópolis, Rio de Janeiro. 13h02. Na Rádio Geração 2000, a luz da psicologia existencial. Com o psicoterapeuta Marlos Córdova. Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Geração 2000. Boa tarde, os ouvintes que estão nos acompanhando em 1580 AM aqui em Teresópolis, Rio de Janeiro, e também os ouvintes que estão acompanhando pelo nosso site www.radiogeração2000.com.br. Lembrando que não deve colocar nem o tio e nem o cedilha. Bom, hoje o tema vai aí endereçado para as pessoas que estão com um ávido desejo em parar de fumar. Pois é, para aqueles fumantes inveterados que gostam tanto, talvez o tema não seja tão agradável, mas para aqueles que estão desejando parar de fumar, eu acho que o tema vai ser muito bom. E o tema de hoje que eu vou falar é justamente a questão da dependência do tabaco. Prazer ou prisão? Pois é algo bastante complexo, até em virtude de que essa dependência ela não está só ligada à questão psicológica, mas a gente vai ver hoje aqui que tem uma questão de componentes químicos, e principalmente de um componente químico muito forte que acaba propiciando aí essa dependência. Mas vamos ver ao longo do programa, e principalmente aí a questão psicológica. O que a questão psicológica pode ou tem a ver em relação à questão de uma dependência em relação ao cigarro? Pois é. Não sei se você sabe, mas de acordo com a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo ele é considerado como a principal causa de morte evitável. É evitável. No Brasil, o cigarro ele mata aí em média de 200 mil pessoas todos os anos. E no mundo vai aí em torno da casa dos 5 a 6 milhões de pessoas no total. E dentre desses números, 6% dessas mortes é entre mulheres e 12% é entre os homens. Acredito eu que isso já tem até mudado um pouco em virtude da própria modificação em relação à postura, em relação ao cigarro. Antigamente era muito comum comerciais de cigarro, e o cigarro era tido como status, né? Uma pessoa que fuma, ela é uma pessoa importante, é uma pessoa segura. Isso há um tempo atrás. E hoje isso vem mudando gradativamente, até porque existem várias campanhas no sentido das pessoas evitarem, né, o uso do cigarro, até porque ele realmente traz malefícios ao longo do tempo. É claro que conversando isso com o fumante, ele vai dizer que não, né? Já estou fumando há tanto tempo, nunca me aconteceu nada, mas é claro que ele vai trazer grandes malefícios para a saúde humana, e principalmente um deles é essa dependência. Mas ainda dentro dessas estatísticas, a Organização Pan-Americana da Saúde ela vai dizer que o tabagismo é responsável por 30% por mortes de câncer no Brasil. 30%. 90% das mortes por câncer de pulmão. 25% das mortes por doenças coronarianas. 85% dessas mortes por doenças pulmonar obstrutiva crônica, e 25% das mortes por derrame cerebral. Ou seja, o tabagismo ele de fato ele vai acarretando ao longo do tempo
vários problemas para a pessoa, mesmo até que essa pessoa não venha perceber ou até acredite que não esteja fazendo mal para si mesmo. E vale ressaltar também que o tabagismo ele mata mais que a soma das mortes. Esse dado é que é interessante. Ele mata mais que a soma das mortes por AIDS, cocaína, heroína, álcool, suicídios e acidentes de trânsito. O tabagismo ele consegue aí bater todas essas enfermidades, né? E aí no caso tirando aí os acidentes de trânsito, que não é uma doença, mas e os suicídios, e isso vem acarretar realmente grandes problemas. Você vê como é que o tabagismo ele tem ele de certa forma ele afeta em muito a saúde do indivíduo, da pessoa. E um outro dado também, além desse, é que as doenças causadas pelo cigarro, pelo tabaco, são responsáveis por perdas econômicas que giram aí em torno de 200 bilhões de dólares no mundo. É até plausível entender esse posicionamento em virtude do gasto que há em relação a tratamentos, questões de acompanhamentos psicológicos, cirurgias e por aí vai, e medicamentos, no caso de tentar combater aí essa questão do uso abusivo do tabaco. E dentro ainda dessa perspectiva, tem um relato de um cardiologista chamado João Fernandes Marques, que ele diz o seguinte: cerca de 80% dos fumantes desejam parar, contudo, apenas 3% conseguem realmente abandonar o vício, ou seja, 80% tem aí o desejo de querer parar, só que 3% dessas pessoas é que efetivamente conseguem de fato parar de fumar. E por que dessa defasagem em relação às pessoas, a uma defasagem inclusive muito mínima, muito ínfima, em relação às pessoas que somente elas conseguem parar de fumar, esses 3%? Por que essas pessoas conseguem e uma grande maioria não consegue? Existe aí também a questão, obviamente, da força de vontade dessa pessoa, da determinação em de fato querer parar. É claro que essa força de vontade, essa determinação, ela não basta. Por que não basta? Porque na realidade essa vontade ela vai esbarrar justamente nas substâncias que o cigarro possui. Não sei se você sabe, mas o cigarro possui 4.730 substâncias. É isso aí. 4.730 substâncias possui o cigarro. É claro que eu não lembro de todas elas, mas a mais letal aí e a mais perigosa no caso, e que é ela que justamente vai fazer com que essa vontade e essa determinação tenha que ser algo crescente, é justamente a nicotina. Você já deve ter ouvido falar, né? O cigarro tem nicotina e é justamente dentre essas 4.729 substâncias, a nicotina é a mais forte de todas. E é justamente essa substância que leva a pessoa a ter a dificuldade em parar de fumar. E o que acontece nessa dificuldade? Por que a nicotina faz isso? Na realidade, a pessoa quando está fumando, ela dá aquela tragada e depois de mais ou menos uns 17 ou 19 segundos após essa tragada, a nicotina do cigarro ela vai em direção ao cérebro. E algumas pessoas até dizem, porque o cigarro me acalma. Não é que o cigarro acalme, na realidade a pessoa, ela, quando está dando essa tragada, a nicotina vai em direção ao cérebro, e ao contrário do que muitas pessoas pensam que o cigarro é um calmante, ele é um acelerador
do metabolismo dos neurônios. Ele vai acelerar. E no momento que ele começa a acelerar esse metabolismo, é justamente onde ele vai fazer aquelas reações neuroquímicas no cérebro. E aí, dentro dessas reações neuroquímicas, existe aí uma liberação de uma substância que nós temos no cérebro, chamada dopamina. E é justamente essa liberação desse hormônio que vai fazer com que a pessoa tenha uma sensação aí de bem-estar, de prazer, de calma. Então a nicotina ela serve aí como um gatilho para que a pessoa, na hora que ela está ingerindo ou mandando, né, para o cérebro, ela dispare essas reações neuroquímicas, e a partir desse disparo dessas reações neuroquímicas há a liberação dessa substância que eu estou falando, que chama-se dopamina. É a substância do prazer. É ela que vai dar aquela sensação de prazer. Para quem faz exercício físico, sabe exatamente o que eu estou falando. A pessoa que gosta, né, de fazer atividade física, muitas vezes a pessoa, quando deixa de praticar 1 ou 2 dias, ela sente falta. E esse sentir falta está muitas vezes ligado a esse hormônio, a dopamina. Tem a noradrenalina, a serotonina, mas a dopamina é que dá essa sensação agradável de prazer, de bem-estar. Então a pessoa que deixa de praticar uma atividade física, ela sente essa falta, né? Não só da atividade física, mas principalmente de quando ela está fazendo essa atividade física, ela libera esse hormônio. E no mesmo caso, a questão do cigarro. A pessoa, quando ela está dando aquela tragada, que ela, né, manda a nicotina para o cérebro e há essa reação aí em cadeia, há a liberação da dopamina e a pessoa se sente muito bem, calma e tranquila. Então, não é que o cigarro vai deixar a pessoa calma, na realidade a nicotina propicia que haja aí essa liberação da dopamina, e aí a pessoa, aí sim, ela vai se sentir mais tranquila, mais calma. Então o cigarro aí torna-se quase que uma espécie de um calmante, de um relaxante, né? Só que aí tem um detalhe. Ao mesmo tempo que a pessoa se sente extremamente bem, vem aí um paradoxo nessa história. Ou seja, o que seria esse paradoxo, essa contrariedade, esse antagonismo, essa coisa contrária? A pessoa, ao longo do tempo, ela vai, né, precisando de mais, ou seja, a questão do hábito vai ficando arraigado, essa tolerância ela vai aumentando, e a cada dia que passa, para ela se sentir um pouco mais calma, ela vai entrar na questão do vício propriamente dito. Ou seja, ela inicia, começa a ver essa liberação de dopamina que faz com que ela se sinta bem, e a partir daí ela vai precisar de mais, ou seja, a sua tolerância ela vai aumentar, vai ampliar. E aí, no caso, entra aí a questão, vai entrando aí também a questão psicológica, porque é preciso que a pessoa perceba o motivo do uso do tabaco. Algumas pessoas podem usar como uma forma de relaxar, outras podem usar talvez por uma dificuldade em ter que lidar com alguma coisa. Então ela vai fazer o uso do cigarro como uma espécie de uma muleta, uma espécie de uma bengala, para que ela não se sinta tão vulnerável em relação a alguma situação que talvez ela não consiga saber lidar naquele momento. E quando essa pessoa muitas vezes fica sem o cigarro, e quem conhece ou quem tem alguém na família que já presenciou essa cena da pessoa ficar aí horas ou alguns dias sem o cigarro, a pessoa ela vai experimentar a famosa síndrome da abstinência. Síndrome da abstinência no sentido de que a pessoa, ficando sem aquela substância, ela vai ficar extremamente irritada, com uma grande ansiedade, porque ela vai querer aquela substância, ela vai precisar, o organismo já está pedindo aquela substância, já está acostumado com aquela substância. Então vem aí a inquietação, a agressividade, muitas vezes pode cair na questão da depressão também. Há uma diminuição da concentração, a pessoa se desconcentra muito fácil. Pode haver aí um aumento do peso,
ou do apetite em relação a não ter a substância. Pode ocorrer também aí a diminuição dos batimentos cardíacos e diminuição da pressão arterial. Agora, por que eu estou falando tudo isso e o que isso tem a ver com a questão da psicologia? Tem tudo a ver. Então, essa dependência do cigarro, ela muitas vezes ela pode estar aliada a alguma dificuldade que a pessoa esteja sentindo. E essa dificuldade, a pessoa, de uma certa maneira, ela vai tentar encontrar uma calma ou uma suposta calma no cigarro. Seria interessante que ela procurasse saber lidar com a dificuldade sem fazer uso de uma substância externa a ela mesma, até porque o cigarro é algo externo, não é algo interno. É algo interno no sentido de que ela ingere essa substância, ela bota para dentro essa substância. Mas assim, é muito comum esse hábito ter certas regras, né? A pessoa, quando acorda, fuma. A pessoa, depois principalmente de um cafezinho, fuma. Depois do almoço, fuma. Assistindo a um jogo de futebol, fuma, talvez pela questão do nervosismo. A questão de repente estar assistindo algum filme também, a pessoa pode fazer uso do cigarro. Ou seja, isso é um hábito que as pessoas vão adquirindo, as pessoas que eu estou dizendo fumantes, ao longo do tempo, e cada um tem o seu hábito. E isso vai fazendo com que a pessoa tenha dificuldade até para tentar abandonar. Porque aquilo já está tão arraigado, já está tão estipulado pela pessoa na sua própria vida, que na hora que ela vai tentar abandonar o cigarro fica um pouco difícil, porque aquilo já virou um hábito, e principalmente um hábito psicológico, no sentido de que eu não consigo ficar sem ele. Algumas pessoas até já me relataram que é um grande amigo, né? Um grande companheiro nas horas difíceis, né? O cigarro, algumas pessoas já me comentaram isso, né? O cigarro ele me acalma, ele faz com que eu pense melhor, ele faz com que eu possa ter mais paciência. Na realidade não é bem o cigarro, não. Na realidade é em virtude da relação com o cigarro, mas em relação à questão da dopamina. Então, assim, e essa postura desse hábito, ele pode fazer com que atrapalhe num tratamento da pessoa desejar parar, mas aí ter essa dificuldade em virtude desse hábito já arraigado. Então aí entra a questão da força de vontade da pessoa, dessa determinação, para que de fato ela possa conseguir parar. E claro que não é fácil. Você imagina uma pessoa que já fuma 20, 30 anos, que seja. É um processo gradativo, é um processo que vai mexer com a pessoa, em virtude desse hábito, dessa questão química que ela ingere, e principalmente da questão psicológica, no sentido dela poder perceber como é que ela vai se sentir não tendo mais esse suposto companheiro. Ela vai ter que dar conta sem precisar fazer uso dele. Às vezes vão ter situações complicadas e a pessoa vai ter que saber buscar um recurso sem precisar fazer uso do cigarro. Ou seja, situações que de repente a pessoa está tão acostumada a puxar rapidamente um cigarro porque é uma situação complicada, é difícil de ter que lidar, é uma situação delicada, e a pessoa rapidamente, já corre lá para o cigarro justamente para tentar dar uma apaziguada. Só que essa apaziguada, ela também pode ser conseguida através da pessoa com ela mesma, não necessariamente com o cigarro. Mas aí é interessante que a pessoa possa perceber o motivo desse uso, o motivo de fazer essa escolha. Porque na realidade é um uso que na realidade traz um malefício. É claro que pro fumante inveterado ele vai dizer que não me causa nenhum mal. Geralmente o mal acontece mais com o outro, comigo não. Mas mesmo que a pessoa não perceba, ele está realmente trazendo malefícios para si mesmo. O cigarro, como eu já citei aqui, vai ao longo do tempo trazendo vários problemas de saúde.
principalmente problemas relacionados a questões cardíacas, pulmonares, respiratórias. E isso a pessoa muitas vezes pode não estar percebendo. Ela pode até perceber por uma tosse excessiva, por alguma questão de repente ela não está conseguindo aí subir não sei quantos degraus, ou tentar de repente dar uma corridinha e não conseguir puxar o ar direito. Talvez aí ela possa ver alguns indícios de que não está muito bem, algo precisa ser feito. Só que aí vem essa batalha que é travada em relação à tentativa de abandonar o cigarro. É possível? Claro que é. Só que eu volto a falar, a pessoa vai ter que ter muita força de vontade, ela vai ter que ter muita determinação e saber que é algo gradativo, não vai acontecer da noite para o dia. É claro que algumas situações paliativas podem ser utilizadas, por exemplo, o uso de pastilhas, esses adesivos que você prega no seu corpo, são alternativas em que a pessoa pode fazer esse uso para justamente procurar diminuir e ao longo prazo, de fato, abandonar o cigarro. Porque mesmo pessoas que eu até já conheço já tenham parado, elas têm aí a possibilidade de voltar. Existe um risco iminente de que mesmo a pessoa já tendo parado há um certo tempo, ela possa voltar. Por algum motivo específico, por alguma situação onde venha a ter uma carga emocional muito grande, a pessoa naquele momento ela pode voltar. Isso pode acontecer. Então é necessário que a pessoa tenha muito cuidado em relação a essa parada. Mas é possível essa parada sim. E aí vários componentes podem ser utilizados nessa tentativa de parada. Como eu falei, tratamentos psicológicos, acompanhamentos educativos. Isso tudo faz parte desse processo todo, desse tratamento que a pessoa pode fazer uso justamente para tentar, ou para conseguir, melhor dizendo, parar. Agora, devo lembrar que algumas pessoas, elas podem até conseguir fazer isso por conta própria. Tem pessoas que têm uma grande força de vontade e até não precisariam, não precisam fazer um tratamento específico para conseguir parar de fumar. São pessoas que têm muita força de vontade e param. É claro que esse parar não pode ser da noite para o dia. Ele vai ter que ser gradativo. Então, a pessoa ela vai ter que ter aí uma certa disciplina para que ela possa gradativamente poder fazer essa parada. Porque se ela fizer uma parada de uma maneira muito radical, muito abrupta, é claro que ela vai sentir aqueles efeitos todos que eu mencionei da síndrome da abstinência, ou seja, a pessoa ela vai ficar irritadiça, ela vai ficar nervosa, ela pode ficar com depressão, ela pode ficar com excesso de apetite ou falta de apetite, em virtude de uma tentativa muito forte. Isso tem que ser gradativo, aos poucos, até para justamente o organismo ele ir se readaptando a não ter mais aquela substância, porque já está tão acostumado a ter aquela substância que quando você tira, obviamente a pessoa ela vai sentir, isso é óbvio, né? Muitos acompanhamentos, né, de fumantes é focado aí dentro da questão mais psicológica, o motivo da pessoa fazer esse uso. É como eu falei, algumas pessoas talvez façam por uma questão de observação de outras pessoas. O meu pai fuma, minha mãe fuma, eu acho legal, e aí acaba seguindo. Algumas outras pessoas vão fumar por questões emocionais, né? Aquilo que eu falei, dificuldade em ter que lidar com alguma situação. E aí a dificuldade ela vai ser, de uma certa forma, minimizada com o uso do cigarro. Às vezes situações complexas, difíceis, que a pessoa não saiba lidar naquele momento, ela vai lá e vai fazer o uso do cigarro, porque o cigarro vai trazer aí aquela suposta calma, onde a pessoa vai poder conseguir resolver alguma coisa que talvez sem o cigarro ela não consiga resolver. Mas é importante aí
que a pessoa possa perceber o motivo do uso. Então aí o mais importante não seria em si a dependência, mas sim a pessoa como um todo, o motivo que ela escolhe justamente para fazer esse uso. Porque, como eu falei, existem aí essas 4.730 substâncias, e a nicotina é a mais letal de todas, e que vai contribuir, ou pelo menos vai dificultar para a pessoa a questão do abandono do cigarro. Essa questão química, ela tem que ser bastante considerada. Não, por isso que eu digo que não basta só a questão da força de vontade, mas existe aí uma necessidade da pessoa poder de fato, isso não todas, tá? Fazer esse tratamento, porque essa questão química ela influencia muito nesse comportamento. Essa questão de não ter a substância vai afetar emocionalmente essa pessoa e por conta disso ela vai sentir uma dificuldade em ter que de fato abandonar o cigarro. Às vezes a questão química ela fala muito mais alto em relação comportamental, porque a pessoa não consegue ficar sem. Ela não consegue viver sem aquela substância, o próprio cheiro mesmo e o hábito, né, os horários, né, depois do café, ou quando acorda, ou antes de dormir, ou na hora que está assistindo um jogo, alguma coisa do gênero. São bases, são pilares que vão dando de uma certa maneira uma referência para essa pessoa que já está tão acostumada a usar o cigarro e ela não consegue aí dentro dessas referências conseguir se libertar. Então é importante que essa pessoa entenda o motivo e a partir desse entendimento ela poder de fato trabalhar essa questão de não mais fazer uso do cigarro. Volto a dizer, não é fácil, não é simples, não é da noite para o dia, vai levar tempo. Se uma pessoa já fuma 30, 40 anos, ela não pode abandonar o cigarro em uma semana. Ela vai ter que levar um certo tempo para que gradativamente ela vá se desabituando, né, de ter que fazer uso do cigarro. E todo esse processo ele vai demandar aí uma questão psicológica muito grande, porque a pessoa ela vai passar por situações onde muitas vezes ela talvez vai desejar ou vai achar que não vai conseguir parar. Então é importante aí um suporte psicológico no sentido de que a pessoa entenda o motivo do uso e que talvez esse motivo tenha uma relação emocional. E aí a pessoa, a partir daí, ela poder aprender com ela mesma a ter que se relacionar com certas situações complicadas sem que ela faça uso de algo externo para se sentir calma numa tentativa de resolução. Às vezes é muito comum as pessoas rapidamente, quando estão dentro de uma situação complexa da própria vida, ela vai lá e passa a mão no cigarro, né? E dá lá aquelas tragadas para tentar dar uma roupa. Agora eu vou conseguir pensar melhor, eu vou conseguir ver o que eu tenho que fazer. É como se ela não pudesse fazer isso por si mesma. É como se ela precisasse de algo externo para que pudesse ajudá-la. Muitas vezes o cigarro funciona dessa maneira. Mas é interessante que a pessoa possa reaprender que ela pode fazer algo por ela mesma sem necessidade de ter que usar algo externo a ela. Esse prazer, né, que muitas vezes as pessoas, os fumantes muitas vezes falam, eu tenho um grande prazer em poder fumar. Pois é, a pessoa acaba aprendendo a somente ter o prazer por intermédio do fumo. Ela deixa de aprender, ou reaprender, melhor dizendo, a ter prazer, criando mecanismos internos para que ela possa sentir esse prazer. É como se o cigarro, somente pelo cigarro, ela pudesse de fato sentir esse grande bem-estar. E não é apenas pelo cigarro. Existem várias formas de você poder sentir prazer e que isso, de uma certa maneira, a pessoa ela vai sentindo, ela vai aprendendo ao longo da sua vida. Então o cigarro ele vai servir aí muitas vezes como uma espécie de uma muleta, e é importante que a pessoa possa perceber se de fato é isso mesmo ou não. Tá bom? Bom, vamos ter aí um breve intervalo e daqui a pouco a gente vai continuar conversando sobre a questão da dependência do tabaco.
tá bom? Então daqui a pouquinho a gente continua falando sobre esse tema de hoje interessantíssimo, tá bom? Um abraço. Na Rádio Geração 2000, a luz da psicologia existencial, com o psicoterapeuta Marlos Córdova. Super feirão de botas nas lojas Paraibana, você não pode perder. Botas femininas de camurça de R$ 59,90 por R$ 39,90. Botas de cano baixo, diversos modelos, de R$ 89,90 por R$ 59,90. Botas montaria de R$ 149,90 por R$ 89,90. Botas infantil e baby pelo menor preço da cidade, a partir de R$ 29,90. Pensou em comprar botas de qualidade e com menor preço da cidade? Pensou Lojas Paraibana, Avenida Luçumeira 340, próximo ao Colégio Estadual. Olá, estou aqui para me apresentar. Bom, estou com uma nova pintura. Agora eu tenho um sistema de calefação que vai deixar meu interior ainda mais agradável. Tenho selo verde, pois faço questão de estar de bem com a natureza. A luz da psicologia existencial, com o psicoterapeuta Marlos Córdova. Bom, dando continuidade ao programa, para quem está ligando a rádio agora, em 1580 AM, ou acessando a internet, www.radiogeração2000.com.br, eu sou o Marlos Córdova, psicoterapeuta, e hoje eu estou falando sobre a dependência do tabaco, dependência do cigarro. Pois é. No primeiro bloco aí eu dei uma explanação, inclusive eu trouxe várias estatísticas aqui em relação a questão dessa dependência, os problemas que podem ocorrer no sentido não só psicológico, mas da saúde mesmo das pessoas em relação a esse uso abusivo do tabaco e principalmente essa questão emocional, né? O que leva muitas vezes a pessoa a ser dependente do cigarro. E essa dependência ela não ocorre simplesmente pela questão do hábito, mas vem principalmente pela questão da substância da nicotina, que é ela que vai fazer com que o ser humano tenha aquele suposto prazer. Porque na realidade a nicotina ela serve como um gatilho para que a pessoa, no momento que ela começa a ingerir aquela substância que manda para o cérebro, na realidade há uma liberação de uma substância neuroquímica chamada dopamina. E é justamente a dopamina que dá a sensação de prazer. Por isso que as pessoas às vezes, porque quando eu fumo eu fico mais calmo, eu fico mais tranquilo, o cigarro me deixa tranquilo. Não é bem o cigarro não, é claro que o cigarro eles funcionam aí como um gatilho, mas é a dopamina em virtude da ingestão da nicotina que ajuda nessa liberação desse neurotransmissor, que dá essa sensação de prazer, que nem a pessoa que gosta de fazer atividade física, a mesma coisa. Quando a pessoa ela gosta muito de malhar, de ir para uma academia, aquela sensação que ela tem depois, né, do pós-atividade física, é justamente aquela sensação desse neurotransmissor, da dopamina, aquele bem-estar, aquela sensação gostosa. Mal comparando, seria por aí, né? Então justamente a dopamina que dá essa sensação prazerosa. Mas vamos continuar aqui conversando sobre essa dependência do tabaco. E essa dependência do tabaco, ela precisa ser de uma certa maneira compreendida por essa pessoa. Ou seja, o que faz com que essa pessoa escolha fumar? O que a leva a começar a fumar? Eu acho que isso tem que ser compreendido justamente para a pessoa poder entender ou compreender os motivos do seu uso. Às vezes passa despercebido de fato das pessoas que aquela pessoa ela começou por uma questão emocional, por alguma dificuldade, ou por uma questão de observação, alguém que ela gosta tanto aí passou a seguir, a copiar, mas tem muito a ver aí com a questão emocional. Essa questão emocional ela pode fazer com que a pessoa de alguma maneira faça o uso do cigarro como uma espécie de uma muleta, de um calmante. E é aí que vai residir aí o perigo da história. Porque a cada momento, ou a cada situação que essa pessoa porventura possa passar
de dificuldade, ela vai fazer uso do cigarro. E aí seria interessante essa pessoa poder perceber isso e justamente fazer ou proporcionar essa modificação. Ou seja, a pessoa entender ou perceber que, caramba, eu toda hora eu faço uso do cigarro quando tem alguma situação complicada para eu tentar resolver e que eu acho que eu não vou resolver ou que eu não consiga resolver. Eu vou lá e corro pro cigarro. Ou seja, a pessoa podendo perceber isso, ela vai entender que na realidade o cigarro ele é usado aí como um subterfúgio para a pessoa tentar driblar uma certa ansiedade. Se eu acho que eu não consigo resolver alguma coisa sem o cigarro, de uma certa maneira eu estou aí me desmerecendo, eu estou achando que eu não sou capaz. E aí entra essa questão psicológica e que vale a pena a pessoa poder entender. Então, assim, o foco não é na dependência, e sim na própria pessoa. Como assim o foco não é na dependência, mas sim na própria pessoa? Digo no sentido de que se o ser humano ele tem essa possibilidade de sempre estar escolhendo alguma coisa, é importante que ele possa entender a sua escolha. É importante que ele possa entender que ele é responsável por sua escolha. Então, daí essa questão do foco não ser a dependência, trabalhar com o dependente. Não, seria trabalhar com o ser humano que escolhe, o ser humano que faz a sua opção por ter que fumar. E ele entender isso é fundamental para que ele possa fazer uma alteração na sua vida. Ou seja, eu desejo parar de fumar, mas assim, eu preciso compreender o motivo do uso do tabaco, do cigarro. Compreendendo isso, já está se dando um passo para um possível abandono do cigarro. Mas assim, por que a pessoa escolhe? Qual o motivo que ela escolhe, já que ela está sempre vinculada à questão de ter que fazer uma escolha? É o que eu costumo dizer, nem toda escolha ela é sábia, mas ela nunca vai deixar de ser uma escolha. Todos nós, seres humanos, fazemos uma escolha invariavelmente, mas muitas vezes nós não prestamos muito bem atenção nas escolhas que nós estamos fazendo. É aquela história, eu estou escolhendo por escolher, ou então eu acabei escolhendo porque eu fui influenciado pelo outro. De qualquer maneira, todas essas duas situações elas não deixam de ser escolhas. Agora, torna-se muito mais interessante que a pessoa possa, de fato, perceber a sua própria escolha. O que eu estou querendo dizer com isso em relação à questão do cigarro? Ou seja, se ela percebe que de fato ela usa no sentido de uma muleta, de uma base para que ela não se perca, então seria interessante de repente poder trabalhar essa questão de que ela não se acha capaz, de que ela acha que ela não pode dar conta de uma situação, ou que ela não pode encontrar uma saída para uma situação sem que ela tenha que fazer uso do cigarro. Então isso talvez possa propiciar essa pessoa ela descobrir que na realidade ela não tem tanta essa incapacidade que ela acredita que ela tem. É aquela questão que eu já falei aqui nos programas da autoimagem. A autoimagem, ela muitas vezes ela vai determinar a maneira como a pessoa se comporta. Ou seja, se eu me vejo inferior, se eu me vejo menor no sentido de capacidade em relação ao outro, então na realidade as minhas atuações elas vão ser sempre restritas, elas vão ser sempre limitadas por mim mesmo. Eu vou sempre me colocar numa posição de que eu não tenho capacidade, ou eu não consigo, ou eu não dou conta. A outra é sempre melhor do que das coisas que eu faço. Então é interessante que a pessoa possa perceber essa escolha, justamente porque a partir dessa compreensão ela vai poder fazer alguma coisa com isso. Isso eu não estou querendo dizer que a pessoa rapidamente vai largar o cigarro, não. Mas é importante que ela compreenda o motivo dessa escolha para ela entender o motivo dela ter feito essa escolha, vamos dizer assim,
do cigarro como um paliativo. Ela entendendo de uma certa maneira que faz uso do cigarro como uma espécie de uma bengala, ela vai entender aí que ela na realidade não tem essa vulnerabilidade toda que ela acredita que ela tenha, ou que ela não poderia fazer alguma coisa sem o cigarro. Ou seja, ela vai buscar internamente aquilo que muitas vezes ela tenta buscar externamente. Ou seja, a suposta solução de uma situação, ou a suposta condução de uma situação onde ela possa se sentir um pouco mais tranquila sem o uso do cigarro. Ah, mas eu já estou tão acostumado com cigarro, ele já faz parte da minha vida, automaticamente quando acontece alguma situação eu já passo a mão no cigarro. Sim, mas isso aí a pessoa muitas vezes ela até faz, muitas vezes sem perceber. Já é aquela questão do hábito. Então é interessante que ela possa perceber esses momentos de uso, né, além do hábito, os momentos mais importantes no sentido de, será que o momento que eu estou fazendo uso são momentos onde eu estou nervoso? Será que o momento que eu estou utilizando o cigarro é o momento que eu estou me sentindo inseguro? Será que o momento que eu estou utilizando o cigarro é o momento onde eu estou tentando resolver uma questão complexa da minha vida? Então esses aspectos fazem com que a pessoa possa perceber melhor essa escolha. Como eu falei, não vai deixar de ser uma escolha. A questão aí é que essa saída muitas vezes pode se tornar uma prisão. Por que eu estou falando sobre isso? Porque na realidade a pessoa ela encontra no cigarro uma válvula de escape para que ela possa se sentir um pouco melhor dentro de uma situação que ela considera como turbulenta. Só que a cada situação que ela possa vir se deparar, onde ela vai ter que enfrentar uma situação complicada, ela vai ter que fazer uso do cigarro. E aí entra a questão da prisão, porque muitas vezes ela pode não considerar a possibilidade dela ter que resolver situações sem que ele esteja próximo. Ele que eu estou dizendo do cigarro. Ou seja, as situações acontecem e são complicadas naquele momento, então eu preciso do cigarro. Então por isso que eu digo, é uma saída que ao mesmo tempo se torna uma prisão. Saída naquele exato momento é que a pessoa vai ficar um pouco mais calma, mas prisão no sentido de que a cada momento, dentro dessas situações, ela vai ter que fazer uso do cigarro. Então o ponto mais importante aí, no meu ver, é essa responsabilidade. Quando eu falo responsabilidade, não é simplesmente a pessoa dizer para si mesma, eu sou responsável por mim mesmo e sei o que eu estou fazendo. Não é muito bem por aí. É uma responsabilidade consciente. Ou seja, nós seres humanos temos a capacidade de fazer uma escolha, mas uma escolha no sentido de que tem que ser uma escolha própria. Não uma escolha onde a pessoa vai ter que seguir uma grande maioria ou não. Essa escolha particular, ela nasce dentro de cada um de nós. No momento que você entra em contato com alguma situação, você vai fazer uma escolha, você tem uma avaliação, você tem a sua perspectiva, a sua forma de ver a vida. E é justamente nessa maneira de ver a vida que vai fazer com que cada um de nós tenha essa responsabilidade. Então não é uma responsabilidade de uma escolha por isso ou por aquilo, entre A ou B. Torna-se uma escolha responsável no sentido de que eu estou fazendo essa escolha. Não sei se você já se tocou, mas é muito comum as pessoas falarem assim, todo mundo escolhe, nós escolhemos, todo mundo quer, nós... É muito complicado, é muito difícil às vezes a pessoa falar, eu estou escolhendo. Essa palavra eu, primeiro singular, é uma palavra muito utilizada na clínica, né? Então assim, as pessoas têm uma certa dificuldade, né, de chegar, eu estou fazendo essa escolha, ou eu tenho esse comportamento, ou eu faço uso do cigarro e gostaria de abandoná-lo. Então assim, a palavrinha tão simples, ela é muito importante no sentido da pessoa entender a sua responsabilidade. Eu estou fazendo essa escolha, mas eu posso fazer uma outra escolha. Claro que pode.
As escolhas, elas não são fechadas hermeticamente, elas não estão ali finadas. E por que elas não estão finalizadas? Na verdade, o ser humano tem a possibilidade de fazer mudanças. O ser humano, como eu sempre falo aqui no programa, é uma coisa pronta, não vem pronto, ele simplesmente vem, né? Você nasce, eu nasci, e a partir daí nós vamos, a partir das vivências, fazendo coisas. Algumas são sábias, outras nem tanto, mas elas vão acontecendo. E a partir daí você vai fazendo o seu crivo de avaliação, você vai tendo a sua própria postura. E a partir desse crivo de avaliação e a partir dessa postura, você vai estabelecendo você vai criando a sua existência. Lembrando que essa criação, ela não está finalizada. Ela está sempre por se fazer. Então a pessoa, no caso que eu já estou fumando há 30, 40, sei lá quantos anos, eu não vou conseguir mais. É uma escolha, mas não quer dizer que ela não possa conseguir. É claro que pode. Vai ter dificuldade? Vai ter que suar muito, vai ter que ter muita força de vontade, porque não é algo simples e fácil. Para quem é fumante que está me ouvindo agora, sabe do que eu estou falando. Para quem já tentou parar de fumar e sabe o que eu estou dizendo, não é simples mesmo, porque a pessoa vai ter que buscar ao longo dessa tentativa romper com várias coisas que foram criadas pela própria pessoa, os hábitos, a própria falta da substância, que é a questão química aí que influencia muito, né? A pessoa poder conviver sem essa química é complicado, porque muitas vezes a pessoa pode ter uma recaída, e pode mesmo, a pessoa pode parar e voltar, pode acontecer isso. Então, assim, esse fortalecimento dessa responsabilidade é fundamental para que a pessoa possa fazer alguma coisa por ela. Fazer alguma coisa por ela no sentido de que, bom, eu quero parar mesmo. Então, não basta apenas a pessoa falar, eu vou parar de fumar. Se a pessoa não fizer alguma coisa, ela não vai parar. Que nem aquelas histórias que acontecem quando tem virada de ano. Quando ano que vem eu paro de fumar, ano que vem eu paro de comer doce, ano que vem eu paro de não sei o que. Tem sempre essas histórias, né? Só que a pessoa fica só na palavra, ela não vai pro ato. E o ato é muito mais complicado do que a própria palavra, porque do momento que você vai implementar uma ação, você vai mudar uma série de coisas na sua vida. Eu quero parar de fumar. Essa tomada de decisão em si mesmo não muda nada. Você comunicar isso para as pessoas, eu vou parar de fumar, ainda não é uma mudança, é um desejo. E desejo aparece e pode sumir. É necessário que a pessoa possa de fato, né, fazer com que aquela vontade, aquele desejo se transforme em ato. Ou seja, se a pessoa tem uma dificuldade muito grande em ter que abandonar por conta própria, procura um tratamento. Mas qual é o tratamento? Acompanhamento psicológico, pode fazer, dependendo aí no caso, fazer uso de alguns medicamentos, claro, com a ajuda de um médico, não vai fazer por conta própria, né? Então, são aspectos onde a pessoa pode buscar uma ajuda no sentido de que ela deseja de fato parar de fumar. E claro, ela fazendo isso, ela vai estar trazendo um grande benefício para si mesma e também para quem convive com ela. Então, assim, volto a falar, é possível a pessoa poder de fato parar, mas a pessoa vai ter que de fato ter muita força de vontade, ter muito engajamento e muita responsabilidade para ela poder de fato fazer essa parada de uma forma eficaz, porque do contrário ela vai até parar, mas daqui a pouco por algum motivo ela vai voltar. Por isso da importância desse acompanhamento, que a pessoa ela vai poder perceber que muitas vezes ela volta por alguma coisa que aconteceu e aí ela se sente vulnerável, aí a pessoa vai e volta. E esse exemplo que eu estou dando aqui não é só em relação ao cigarro propriamente dito, pode acontecer até em outras situações, né? Por exemplo, pessoas que usam muito açúcar, drogas, né? Porque o cigarro também é uma droga, mas
A pessoa estando vulnerável, a bebida também, né? A pessoa pode estar num momento vulnerável e aí ela vai e retorna, justamente para tentar o quê? Dar um paliativo ou segurar, ou como se diz aí na gíria, segurar a onda porque não está conseguindo dar conta. Então é importante essa compreensão e principalmente é importante que a pessoa tenha uma atitude eficaz para que de fato a sua responsabilidade possa funcionar, tá bom? Bom, vou deixar aqui o endereço da onde eu trabalho, que é a Clínica Terapia Alternativa, que fica na Avenida Delfim Moreira, número 946, Centro Teresópolis. Telefone da clínica 2742-9624, repetindo, 2742-9624. Os meus contatos, caso você queira entrar em contato comigo, eu tenho o meu blog, que é marloscordovapsiexistencial.blogspot.com/, repetindo, marloscordovapsiexistencial.blogspot.com/. O meu e-mail souran@ig.com.br, souran @ig.com.br, e o meu celular 99635-6855, repetindo, 99635-6855. Bom, espero que você tenha gostado do programa de hoje. Falei sobre a dependência do tabaco, a dependência do cigarro, e que todos tenhamos uma boa semana e até a próxima terça-feira com o programa À Luz da Psicologia Existencial. E continue aqui com o meu queridíssimo amigo Daniel Costa com a programação da Geração 2000, tá bom? Grande abraço, boa semana e até a próxima terça-feira. Tchau. Na Rádio Geração 2000, À Luz da Psicologia Existencial, com o psicoterapeuta Marlos Córdova. Você não pode perder a grande novidade. Marlos Córdova.